Olá, pessoal! E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Vini Eu sou o Lu. e nós compartilhamos um pouco da nossa rotina de casados aqui no YouTube. Você sonha em fazer intercâmbio? Se a resposta for sim, esse vídeo é para você. É isso aí! No vídeo de hoje nós vamos compartilhar com vocês um pouco sobre como é planejar um intercâmbio, especialmente com detalhes aí imprescindíveis para uma viagem em Toronto, no Canadá. O motivo de nós fazermos esse vídeo é justamente compartilhar com vocês os detalhes das etapas que envolvem um planejamento de intercâmbio, visto que nem todas as pessoas têm noção de quais são. E pra gente não foi uma tarefa fácil também, até porque estávamos vivendo na pandemia e planejamos todo esse intercâmbio durante um momento muito conturbado. E é importante lembrar que tudo que nós falaremos nesse vídeo está relacionado a informações para o ano de 2022. Os orçamentos, as informações de documentos e tudo mais, porque é bem claro, né, que essa foi a nossa experiência, então são as impressões que nós tivemos a respeito da viagem. Inclusive, nós vamos explicar o nosso planejamento seguindo alguns tópicos importantes. Eu fiz até uma colinha aqui para não esquecer. Então a gente vai falar um pouquinho sobre por que nós escolhemos o destino, né, que foi Toronto, no Canadá, quando e como viajar, a emissão do visto, qual empresa de intercâmbios a gente escolheu, o planejamento financeiro, os preparativos pré-viagem, documentação e um orçamento geral para nortear vocês aí do quanto custa uma viagem dessa. Então, o primeiro tópico, que é o destino, né? Por que o Canadá? Pois é. Essa é fácil, até porque é um país multicultural, nós somos um casal LGBT, estávamos recém-casados, a gente queria ter segurança, queríamos sentir essa inclusão, queríamos estar imerso num país que a língua oficial é o inglês, apesar de ter o francês também, mas seguimos pelo inglês, que era o nosso sonho, então juntou tudo e ficou muito agradável pra gente. Exato, nós pegamos ali o nosso sonho de adolescência, né, que era fazer o intercâmbio e que não pôde acontecer anteriormente, e Toronto ele foi um combo de coisas perfeitas pra gente. Primeiro que nós moramos em São Paulo, então São Paulo é uma cidade grande, e nós queríamos ter esse mesmo sentimento de sair, ter várias coisas pra fazer, e Toronto é uma cidade, além de grande, super organizada, com uma cultura bacana, né, estilo canadense de ser, muitas outras culturas que estão por lá, então a gente fez amigos de vários países. A escola que a gente queria estudar inglês tinha em Vancouver ou Toronto, e aí no comparativo nós decidimos Toronto. E também, assim, por todo o contexto, né? Pela temperatura, por chover menos que Vancouver, e enfim, foram várias coisas que ali, juntas, somadas, fizeram a gente tomar essa decisão. E acho que um dos pontos principais realmente é a escola, porque a gente queria estudar numa escola de inglês de referência, e no caso era a ILEC, que só tem em Vancouver e Toronto, então esse foi um grande motivo pra gente. Exato. E também alguns pontos turísticos de Toronto que foram muito relevantes, né? Por exemplo, a CN Tower era um lugar que nós queríamos muito conhecer, o Canada's Wonderland, que é um parque de diversões que sempre esteve na minha bucket list ali de realização, e outros, né, como High Park, e etc. Então... E até porque a gente queria assistir a peça do Harry Potter. Isso é foi importante. Muito importante. Então, para realizar todos esses sonhos de uma única viagem, decidimos escolher Toronto. Nós realizamos a viagem em outubro de 2022, e outubro foi um mês aí meio específico, estratégico nas nossas vidas, porque eu já tinha esse mês como um mês de recesso no meu trabalho, o Lucas tinha férias, e algo ainda melhor estava por vir, que é o outono no Canadá, né? Isso, o outono chamou muito a nossa atenção por conta da beleza das cores, né, vibrantes, pra gente tirar muitas fotos, o céu fica bonito. A gente vai deixar até algumas fotos aqui pra vocês verem. Realmente o céu é maravilhoso, parece surreal. Azul, né? Isso, intenso. um azul que não existe aqui no Brasil. E além disso, o outono ele ainda tá com alguns dias quentes, né, com sol, alguns dias frios, então a gente sentiu as duas temperaturas. A gente teve que usar casaco de frio, mas também usamos só camiseta, teve alguns dias que era só camiseta mesmo. Por conta de ser, ainda tá saindo do verão e tá caminhando pro inverno, né? Essa transição. E é muito bonito de se ver, muito legal. Isso, inclusive lá no nosso vídeo eu mostro bastante essa questão da bagagem e do clima como é por lá, então não esquece de conferir. Um outro ponto também que nós tínhamos que considerar era como fazer essa viagem. Então, como é que a gente ia planejar o intercâmbio do zero? E a primeira coisa que veio na nossa cabeça foi uma agência de intercâmbios. E aí, qual agência escolheu? O que fez a gente escolher? Basicamente foram referências, né? Sim, com certeza. Nós não tínhamos nenhuma experiência internacional, então nós fomos atrás dos amigos, dos feedbacks das empresas, né, as mais conhecidas aí.
e chegamos finalmente a Lions Intercâmbio, né? Sim, fizemos muitos orçamentos para chegar até ali. Quando chegou o orçamento da Lions, foi diferenciado porque o atendimento foi muito bom. Sim, um dos meus melhores amigos já tinha feito intercâmbio para Toronto com a namorada dele com essa empresa, e ele tinha comentado que teve um bom suporte, o valor foi legal, e de fato isso se confirmou. Então a gente foi super bem atendido desde o primeiro momento no WhatsApp, e isso continuou no atendimento presencial, no pós-atendimento. Enquanto a gente esteve lá na viagem, toda semana e todos os dias nós tínhamos mensagem ou da consultora de intercâmbios que nos atendeu, ou da pessoa responsável pela qualidade do intercambista. Então o suporte ele era contínuo, isso deu uma segurança, né, muito grande. Também foi importante a análise que eles tiveram para entender o nosso perfil e encaixar todo o estilo da viagem para as nossas necessidades, né? Sim, então foi um atendimento completo, desde entender o que a gente realmente queria, para entregar um pacote com tudo que a gente precisava para o nosso intercâmbio ser perfeito. A Lions também teve um papel fundamental porque eles nos indicaram a empresa que faz assessoria de vistos, né? Nós não tínhamos vistos, nem visto americano, nem visto canadense, que seja. E para nós, naquela época ainda, final de 2020, estava muito restrito por conta da pandemia. Não estava acontecendo emissão de visto aqui no Brasil, consulado fechado e o desespero, né, a angústia aumentando. Mas aí nós conseguimos uma consultoria com a Alfa Vistos, que foi indicação da Lions Intercâmbios, e nós fomos bem atendidos lá também. Eles fizeram a parte de documentação e o processo para nós, e deu tudo certo, né? Sim, deu tudo certo, porque teve também um atendimento muito bom e o processo foi muito bem explicado. A gente não estava inseguro, a gente estava totalmente seguro fazendo todo o processo e estava tranquilo de que ia dar certo. Essa é uma recomendação que a gente deixa, né? Se você não tem experiência com visto, vai tentar seu primeiro visto, contrate uma empresa que faça esse serviço, né? Um despachante ou uma assessoria, porque eles sabem exatamente as etapas a serem seguidas, quais documentos têm que ser enviados, como preencher esses documentos, e a gente não tinha noção nenhuma. Eu já tive um visto americano negado, então a gente ainda estava ainda mais apreensivos de dar alguma coisa errada, então seguir com uma agência, né, especializada nisso faz toda a diferença. Nós tivemos também que pagar algumas traduções juramentadas, porque o consulado canadense estava fechado, e o processo que era só preencher um PDF, enviar, pagar uma taxa consular, fazer biometria, se tornou muito mais longo. Então nós fizemos biometria, tradução juramentada dos documentos, comprovação de renda, comprovação de trabalho e etc. Muita coisa. E passaram-se meses até a gente conseguir ter o nosso visto. Foram mais ou menos 6 meses, né? Sim. Nesse processo. Então imagine que a gente teve que esperar 6 meses para ter a emissão do visto, mas deu tudo certo. E então, com a agência escolhida, a data definida, o visto aprovado, o que veio depois? A passagem aérea, né? Então, esse ponto muito importante e estratégico da viagem a gente só pôde resolver depois de fechar todos esses outros orçamentos. Nós tínhamos um pepino, né? Porque o nosso visto, ele era canadense, e não tínhamos o visto americano, porque não ia dar tempo de fazer essa emissão até a viagem. E assim, 95% dos voos eram voos com escala nos Estados Unidos. E os outros que tinham escalas em outros países da América Latina, nós não tínhamos ali um cronograma que seria certo para nossa chegada lá e para tudo que nós tínhamos que fazer. E passar ali pelos Estados Unidos, todos esses voos ficariam muito mais baratos. Faria muita diferença. Então a facada, ela aconteceu. Nossa única opção ela foi um voo direto da Air Canada, que é a companhia aérea do Canadá. E nós ficamos ali monitorando o voo no Google Flights e pesquisando todos os dias o melhor horário. Eis que apareceu um voo direto que atendia aos nossos requisitos. Só que aí fomos comprar pela internet e não dava para parcelar. E aí o que nós fizemos? Ligamos na companhia aérea, conversamos com o atendente e conseguimos comprar o voo parcelado. Isso. Então... Acho que foi até em 6 vezes eles fazem. Isso, foram até 6 parcelas mesmo, no cartão de crédito. E assim, por mais que o voo foi mais caro, a conveniência de voo direto foi muito boa, né? A gente teve um bom atendimento, a companhia aérea foi bem boa, o serviço de bordo, então acabou não sendo um problema. 10 horas de voo muito bem feitas pela Air Canada. Antes de falarmos sobre os custos dessa viagem, é importante a gente falar sobre como nós convertemos, né, o nosso dinheiro para dólar e como nós utilizamos nessa viagem. Nessa época de dólar muito alto, né?
nós acabamos adotando a Nomad como nossa parceira de viagem. A Nomad é um banco digital americano, né? Onde você consegue colocar o seu dinheiro em dólar e utilizá-lo na viagem com uma taxa de OF bem mais baixa. E é super conveniente, porque além do cartão de débito, que é esse aqui, que eu tenho em mãos, eles também têm a opção de pagamento pelo celular. Então, basicamente, você transfere o dinheiro da sua conta do Brasil para essa conta, que é uma conta americana, e esse dinheiro fica disponível para você usar lá como débito. Então, assim, além das economias que nós tivemos com o IOF, o dólar ele acabou sendo bem mais barato do que seria se a gente fosse numa casa de câmbio. Então, totalmente, nós recomendamos o uso da Nomad. Isso é importante frisar que é o dólar americano, né? Nós fizemos tudo lá, pagando em dólar americano, as coisas em dólar canadense, então o que parecia tão caro, na verdade, pra gente acabava sendo um pouco mais barato por conta disso. No ato da compra é feita a conversão com base no dólar do dia, né? Então você sempre vai ter dólar americano na sua conta e esse dólar é convertido para qualquer outra moeda. Serve aí para o euro, libra ou dólar de outra espécie também. E quanto vocês acham que custou essa viagem pra gente para passar um mês no Canadá, como um casal? Bom, eu vou contar um pouquinho para vocês os valores aqui. Eu separei alguns tópicos para facilitar esse planejamento. Visto R$ 6.119, contando já com a parte de emissão de documentos. Passagens aéreas, R$ 12.926. Seguro viagem, R$ 1.191. O valor do curso mais a estadia, que foi o que nós pagamos para a empresa de intercâmbios, R$ 19.128. Airbnb, que nós alugamos nos últimos 3 dias de viagem, R$ 1.907. E o dinheiro para uso, incluindo transporte, alimentação e qualquer uma outra necessidade que nós tínhamos lá, R$ 5.867. Então, na somatória total, o intercâmbio para nós dois custou R$ 47 mil ali, mais ou menos. Então, até assusta, né? Falar de um valor tão alto assim. Parece muita coisa e realmente é muita coisa para nossa realidade, mas... Se nós conseguimos, vocês também podem conseguir, sabe? Para nós sempre pareceu um sonho tão distante, né? A gente esperava lá desde a adolescência, a gente não trabalhava. Então nós precisamos, obviamente, abrir mão de várias coisas, ter foco para fazer isso acontecer. Mas acontece, gente, não é impossível, acredite. Nós não somos ricos, não tivemos apoio de pai, de mãe para pagar essa viagem. Foi tudo realmente com o nosso investimento. E muita coisa você consegue negociar. A gente estava no meio da pandemia, teve esse agravante também. Muita coisa você consegue parcelar. Não é tudo que você precisa juntar o dinheiro, você precisa juntar 47 mil para conseguir viajar. Não. Senão seria impossível pra gente. Aí sim. Mas então existem vários fatores que acabam facilitando para isso acontecer. É isso, então não desista do seu sonho, que ele pode acontecer. E as pessoas ainda nos perguntam se valeu a pena esse intercâmbio. Sim, valeu muito a pena. Foi uma experiência transformadora. Nós fomos para o intercâmbio já com uma visão de que nós iríamos para o Canadá e a gente ia amar aquele país e ficar lá para sempre, né? E se confirmou. Se concretizou totalmente. É incrível em todos os sentidos. Ainda mais quando a gente compara com o nosso dia a dia, né? Cultura, educação, clima, como as coisas funcionam, né? Na cidade, assim, é indescritível. Eu acho que é uma experiência que só vivendo. Isso, e a gente acredita que todo mundo merecia viver o intercâmbio uma vez na vida, né? E também estar na casa de outras pessoas, seguir outras regras. A gente que é casado teve que sair dessa zona de conforto, se desafiar em um outro idioma, situações que você não passaria aqui no Brasil, assim, de uma maneira do seu dia a dia, né? Então vale muito a pena. Isso. E só uma dica final que eu deixaria como a gente viajou em casal e nosso objetivo era estudar inglês, a gente não conversava em português entre nós. É uma dica muito importante para deixar para você que está vendo esse vídeo, que está pensando em ir fazer um intercâmbio ou em casal, deixa o português em casa. Alinhe os seus objetivos, pensem sempre nisso. A gente tentava andar sempre com os nossos colegas de outros países. Nós tínhamos colegas do Brasil também, mas durante o nosso período ali juntos a gente sempre falava inglês. E isso fez com que o aproveitamento fosse muito maior. E é isso, esse vídeo chegou ao fim, a gente queria agradecer por vocês estarem assistindo até agora. Então não se esqueça, deixa seu like aqui embaixo, siga o nosso perfil, veja todos os nossos vídeos e também não deixe de ativar o sininho para receber as notificações dos nossos conteúdos. Isso, muitos conteúdos ainda estão por vir. Isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!